Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, nós já ouvimos das intervenções anteriores aquela que será a narrativa da maioria e, presume-se, a narrativa do Governo. É que há aqui uma palavra que foi dada, a palavra é de tranquilidade e que o Governo terá feito tudo o que era necessário e possível para salvaguardar o interesse dos contribuintes. Ora, esta narrativa não cola com a realidade. Em primeiro lugar, porque a palavra do Governo, neste processo, vale muito pouco. Vejamos o que é que dizia a Sra. Ministra das Finanças no dia 17 de julho. Dizia que o Banco Espírito Santo era um banco sólido e que não tinha qualquer problema. 15 dias depois, o mundo mudou, o banco caiu, foi partido em dois e, afinal, necessita de 4.900 milhões de euros, 4.400 dos quais dinheiro público. Cêntimos dos contribuintes somados em 4.400 milhões de euros. Dirá o Governo, porque já o disse a maioria, que não há problema nenhum para os contribuintes, que estão salvaguardados, que não há aqui nenhum risco. Bem, mas os contribuintes entraram com 90% do dinheiro que será colocado no novo banco. Eu repito, 90% do dinheiro que será colocado no novo banco. Ora, quem entrou com o dinheiro foram exatamente os contribuintes, 90%. E dizem-nos que não há qualquer risco. Mas o Fundo de Resolução não é uma entidade de direito pública? Não é gerida pelo Banco de Portugal e pela Sra. Ministra das Finanças? Então, afinal, há dinheiro público, é gerido pelo Ministério das Finanças e pelo Banco de Portugal e dizem-nos que não há qualquer risco. Ora, Sra. Ministra, sabe tão bem quanto nós que quando tudo falha, no fim da linha virá sempre o bolso dos contribuintes. E é exatamente isso que está em causa com esta proposta apresentada pelo Governo. Mas nós não esquecemos o que é que nos trouxe aqui. Nós sabemos que neste mundo da aldrabice, em que a finança tudo pode, tudo quer, tudo faz, em que o Governo e os reguladores se fiam na boa fé dos administradores bancários, nós percebemos de facto que não há qualquer regra, porque a falta de regras é exatamente o que está em cima da mesa. Onde está, afinal, a estabilidade financeira que a Sra. Ministra e o seu Governo construíram durante 3 anos? Onde fica ela, afinal, quando nós vimos que os buracos financeiros eram um atrás de outro do Banco Espírito Santo? Onde fica essa conta certa da estabilidade financeira? Não existe. Não existe porque o Governo tem mão forte sobre os trabalhadores, mão forte sobre os pensionistas, mão forte sobre aqueles que vivem de trabalho. Afinal, não tem mão nos mandos da banca. E dir-nos à Sra. Ministra, bem, mas os acionistas ficarão sem o seu dinheiro. Até os administradores e as suas famílias ficarão com as contas congeladas. Bem, mas os offshores existem e ainda funcionam. E todos nós sabemos que, por exemplo, Ricardo Salgado tem às dezenas ou centenas de milhões fora do país e nesse não há um cêntimo que seja tocado. De facto, a mão forte é sempre para os que vivem e trabalham cá, mas a mão fraca é sempre para aqueles que têm o poder de fugir à regulação, de fugir às regras que este Governo criou e nas quais não tem, de facto, uma teia forte que proteja as pessoas. E por isso as perguntas sobre dinheiro dos contribuintes, sobre o que é que tem que mudar para que nada disto aconteça no futuro e sobre onde andou o Governo que nada fez, antes ajudou a que todo este castelo de cartas de aldrabice se construísse para desmoronar de um dia para o outro no fim de semana, onde é que andou o Governo para dizer que afinal o banco não era sólido, afinal os banqueiros não eram de confiança e afinal o dinheiro público não podia mesmo ser utilizado, porque de facto nestas 3 ideias, que eram as centrais em todo este processo, o Governo falhou redondamente e o que não deu garantia ainda foi que não vai ter no bolso dos portugueses uma bomba relógio a explodir ainda no futuro próximo disso.